Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô, amigos, amigas, telespectadores, você que está conosco todos os dias, participando aqui na nossa geração de conteúdo. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Hoje, internet, bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer horário, porque somos consumidores, né, de conteúdos, livros, música, cinema, todos os ângulos, né, todas as possibilidades, e os cachorros, os cães, cada latido, inclusive, não é? Portanto, e moto passando, né? É o tempo de pandemia, né? Em home office, isso acontece até na Globo, né? Então, quer dizer, nós estamos aí dentro do padrão. E no padrão, nós estamos trabalhando com o objetivo de levar conteúdo, análise, possibilidades de você também absorver, né, coisas boas, também locais aqui. Nós já conversamos com o Aquilino Dalla Santa no primeiro turno das eleições, na Bitcom TV, nos nossos plantões lá, falando sobre as questões políticas. Conversamos no Cafeína também, que está à disposição, aliás, um programa muito bom, falando sobre o livro dele, né, um dos livros que ele tem, né, que é Porque o Brasil Não Deu Certo, um debate, que não chega a ser um debate, mas uma exposição do livro muito interessante. E ele também é professor de filosofia, ele é articulista e seguidamente tem aí as suas colunas no Jornal Pioneiro, Zero Hora e outros, desde sempre ele conta a história dele. Só estou contextualizando para que você possa ter aí a oportunidade de aproveitar um bom diálogo, sempre é bom, já que nós temos tempo, né, e temos a presença aí de pessoas que se esforçam de uma forma até mesmo filantrópica, diletantista, para trazer o conteúdo para nós todos aqui, para falar sobre cinema. Ele é especialista em cinema, 125 anos do cinema. Então, nós estamos aqui para falar sobre... Claro, não podemos falar toda a história do cinema, vamos pontuar algumas questões. O cinema nacional tem coisas boas e não tão boas. Isso nós vamos falar ao longo do tempo. Ele preparou, é claro, né, como um bom professor e uma pessoa organizada, uma ordem das suas questões, e eu apenas estou aqui fazendo uma pequena contextualização, pequena abertura do que nós falaremos. Nós temos o Festival de Cinema de Gramado, nós temos a época das séries, nós temos bons e maus atores, nós tivemos várias fases do cinema brasileiro, né, sobe e desce, da cultura. Nesse momento, a cultura em Caxias do Sul, né, não tem produção cinematográfica, mas bares e restaurantes estão com dificuldades para ter música ao vivo e os músicos estão sofrendo, ou seja, a cultura ela é valorizada ou não, e a questão é o cinema. 125 anos de cinema. Alô, Dalla Santa, tudo bem? Prazer tê-lo mais uma vez nessa nossa linha, meu amigo. Oi, Miguel, um abraço para ti, prazer em estar contigo novamente, e sempre com assuntos que na verdade a gente imagina que interessem a um público específico, ao menos. E o cinema é um assunto e é uma arte popular, na verdade, né? Então daí a gente sempre procura estar, né, perto do povo, né, com algumas coisas, algumas questões e assuntos que a gente imagina e a gente tem a convicção de que a gente possa contribuir um pouco mais. Então, hoje eu gostaria, né, de falar sobre a sétima arte, um pouquinho da história dos 125 anos. Eu não sei se eu já posso começar a dar uma introdução, né, não tem problema. Com certeza. Então, os 125 anos do cinema, que agora em 2020 se completam, os 125 anos do cinema, é muito importante porque o cinema ele teve várias fases, né? Ele teve a fase do invento, o invento do cinema, o primeiro invento, o primeiro equipamento que foi inventado e depois foi aperfeiçoado, né? Foi o cinetoscópio, né? Que o cinetoscópio, na verdade, ele foi inventado pelo William Dickson, que era um assistente do Thomas Edison. Claro que o Thomas Edison participou desse invento, né? Provavelmente isso foi, né? Eu imagino só, isso aí foi, deixa eu ver a data aqui, foi 1889. Então, antes ainda de 1890,
já estava se pensando em algo, né, para produzir imagens, né, e depois, mais à frente, já começaram os primeiros documentários, ali com os irmãos Lumière, mas ali com os irmãos Lumière, esse equipamento não foi patenteado, na verdade, foi aperfeiçoado mais tarde, em 1892, pelo Léon Boulle, que era um francês. E esse sim não tinha o dinheiro para patentear o equipamento, que daí de cinetoscópio ele foi para cinematógrafo, que daí foi um equipamento que daí ele já gravava as imagens sem som. O som veio bem depois. Já gravava as imagens e ali, na verdade, foi ali em 1895 que os irmãos Lumière, isso tudo na França, os franceses, né? E os irmãos Lumière aí patentearam o equipamento e começaram a produzir os primeiros filmes. Uhum. Os primeiros filmes. Então, filmes, na verdade, eram curtas, documentários curtos. Então, não era aqueles filmes que depois veio com o Georges Méliès, que ainda era mudo. Depois eu vou falar um pouquinho dele. E o próprio Charlie Chaplin, porque o Charlie Chaplin teve a sua importância no cinema, porque ele foi um dos poucos atores que transitou do cinema mudo para o falado. E talvez ele tenha sido o único que tenha sido ator, o produtor, o diretor e o compositor dos seus filmes. Então, ele produzia as trilhas do filme, como ele era pianista, então ele fazia as composições dos filmes, inclusive, aqueles filmes clássicos do Charlie Chaplin. Mas voltando um pouquinho, depois eu falo um pouco dele. Então, os irmãos Lumière produziram vários documentários, vários documentários ali em 1895, 1899, inclusive antes ali do século XX, um pouquinho antes. E o primeiro filme produzido, na verdade, as pessoas ficam se perguntando qual será que foi o primeiro filme, né? E o primeiro filme foi produzido pelos irmãos Lumière em 1895, que era a saída dos operários de uma porta de fábrica. Não foi aquela do trem entrando e as pessoas saindo correndo. Não foi aquela. Não foi aquela. Então, os irmãos Lumière produziram vários documentários curtas, mas o primeiro que foi filmado, foi produzido, foi isso aí. Eles começaram, na verdade, foram os primeiros que tiveram um olhar sobre o cinema, sobre a linguagem que o cinema poderia trazer mais adiante. E daí, tanto que o cinema começou também, nos anos 30, a ser objeto de estudo pelos filósofos da arte, né? O Benjamin, o alemão, o Adorno. Então, teve vários filósofos da arte que, na década de 30, começaram a olhar o cinema como ferramenta didática. Por quê? Porque o cinema ele desenvolve a percepção, o senso crítico, a sensação, a comunicação, a própria redação da pessoa. A pessoa pode começar a gostar de escrever, né, simplesmente assistindo filmes. Né, desenvolve é um processo de desenvolvimento cultural amplo do ser humano, do indivíduo. Então, com a redação vem a questão dos títulos importantes, não vamos deixar de falar sobre isso. Né? Os títulos são muito importantes nas obras e nos artigos, porque um título inteligente, e depois com um texto interessante, é um texto que se completa. Ao passo que, às vezes, a gente vê assim, títulos que não tem nada a ver com o texto, ou títulos mal pensados, mal empregados, assim, títulos muito longos, inclusive, sem qualquer nexo. Mas daí, voltando a Georges Méliès, ainda no início do século XX, ele foi, na verdade, o Georges Méliès, daí sim, aí ele supera os irmãos Lumière, que o Georges Méliès ele foi o primeiro grande produtor e diretor, e daí sim, aí seriam já produções já mais longas, não seriam apenas documentários, aí seriam filmes mudos ainda, que nem aquele filme A Viagem à Lua. Então teve várias produções, e uma coisa interessante,
um filme, uma produção, um filme aí de 90 e 2011, aliás, com Ben Kingsley, direção do Martin Scorsese, que foi a invenção de Hugo Cabret. Ali conta, não a história do Georges Méliès, mas ali com o roteiro original, claro, eles mudaram um pouco, né, o que eles queriam falar sobre o Georges Méliès, e ali conta, nesse filme, a invenção de Hugo Cabret, que é para várias idades, para todas as idades, público juvenil, infantil e até adulto, porque é um filme belíssimo, interessantíssimo. E ali conta um pouquinho, no roteiro original, assim, uma questão que envolveu o Georges Méliès, que por causa da Primeira Guerra ele parou de produzir filmes, porque os cinemas fecharam na época. Que é uma questão que a gente está vivendo agora, é meio semelhante, por causa da pandemia, vários cinemas, né, em Porto Alegre, inclusive, São Paulo, fechado. Porto Alegre, vários cinemas, que ali na Galeria Nova Olaria, tinha 3 salas de cinema ali do Guion, e eu tive lá esses dias aí, estavam fechados, não voltaram a operar. Mas eu morei em Porto Alegre naquela época lá, dos cinemas ainda de porta, e o único cinema de porta para a rua que existe hoje é o Capitólio. O Capitólio tem um projeto bom, que a prefeitura de Porto Alegre, o prefeito lá, aliás, já o ex-prefeito, né, porque agora foi eleito queria privatizar o projeto do Capitólio, que lá, inclusive, tem um acervo digital, lá, tem um acervo histórico e de filmes interessantíssimo, e lá nas sextas-feiras colocado, exibido os filmes com debate, então é muito interessante. Então, nesse sentido, um parênteses, basta ver o que se fez com o Cine Ópera aqui em Caxias, né? Pois então são crimes que fazem contra a cultura, né, do próprio, né? Então a cultura é contra, esses crimes são contra a população, contra o povo, contra a evolução intelectual que as pessoas poderiam ter se tivesse assim mais respeito com certas, né, com certos prédios aí, com certos projetos que são abandonados e até sabotados. Então o Marquesan colocou no secretário da Cultura lá a ideia de que tinha que ser privatizado aquilo, e agora não se sabe como é que está a coisa lá, porque veio essa pandemia e não se sabe como é que ficou. Mas, então, inclusive, e depois existem o cinema foi, a história do cinema é muito, muito, muito bela. O próprio cinema russo, o cinema indiano, inclusive, o cinema italiano. Tu quer colocar alguma coisa? Não sei, desculpa. Não, eu acho interessante, sim, dentro dessa ideia, para que a gente possa também trazer, você citou antes na nossa conversa, eu acho que em off, a questão, eu gosto particularmente da questão histórica. Eu lembro sempre, né, dos filmes antigos, as grandes produções, que não se fez igual. Eu vi as duas produções do Ben-Hur, por exemplo, né? Teve a segunda versão, que foi uma piada, né? E teve o clássico com o Charlton Heston, né? Que não dá nem para comparar, né? Mas, isso aí. E outras tantas, né? Eu não cheguei a frequentar o cinema nesse período, mas meu pai e minha mãe eram, né? Eu tenho 51 anos, então é o período ali dos anos 60, principalmente, que o cinema, Cleópatra, grandes produções. Mas também citamos outros que eu consumo e citaria, por exemplo, que são interessantíssimos de você ver no cinema, pode até ver na televisão também, mas, enfim, a Lista de Schindler, né, que traz um contexto histórico, real, de chorar, né, que cada vez que eu falo desse filme eu choro de emoção, e foi feito em preto e branco, né, O Nome da Rosa, do Umberto Eco, né, aí já são filmes que, como eu estava colocando antes para ti, são filmes baseados em obras literárias, né? A própria Lista de Schindler, como é O Nome da Rosa. Né? Então, mas eu só queria citar o Desembarque da Normandia, que é o Resgate do Soldado Ryan, que eu vi recentemente até, que é o clássico. Também. Filmes sensacionais, não é, Aquilino? A importância do cinema na vida da gente. Tu citaste 2 filmes aí de direção do Steven Spielberg, né? Que foi o nome, aliás, a Lista de Schindler. A Lista de Schindler e o Resgate do Soldado Ryan, né? Então o Spielberg teve a sua também
grande diretor, deixou sua marca no cinema, com filmes, né, premiados, inclusive, e filmes interessantes. Mas seguindo tu quer colocar, não sei, tu quer fazer alguma pergunta? Não, não sei. tranquilo. Tá à Tá. vontade, né? Sim, não, é que eu queria... Depois, assim, eu tava entrando justamente nessa questão de filmes que são baseados em obras literárias. Uhum. A Casa dos Espíritos, por exemplo. A Casa dos Espíritos, com Jeremy Irons, né, e a Meryl Streep e a Glenn Close, é baseado na obra da Isabel Allende, que é chilena. Então, e foi uma obra provavelmente baseada em fato real, porque ali ela retrata uma situação do fazendeiro que foi vivido, foi protagonizado por Jeremy Irons, né? E daí numa época onde o Chile daí viveu a democracia com a esquerda indo ao poder pelo voto popular, e depois veio o golpe militar. E o golpe militar, e houve aquela recessão, aquela perseguição, aliás, perseguição aos democratas. Então, foi um filme interessante, porque ele é um drama-romance, ele aborda um pouco de espiritismo também, por isso a Casa dos Espíritos, porque a mulher do Jeremy Irons, a Meryl Streep, ela era médium, então ela tinha contato com os espíritos de outro mundo, na verdade, desencarnados. Então, tem essa parte, tem a questão do drama-romance, da filha dele, e tem essa questão política. Então, o filme retrata, na verdade, 2, 3 questões interessantes. Né? A gente não pode... Tem vários filmes baseados em obras. Então, um filme, por exemplo, o próprio Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é baseado na obra de Mário Puzo. Tá? Então, as pessoas, às vezes, leem o filme antes e vão ver o filme depois e se decepcionam. Mas faltou isso. E, às vezes, eles assistem antes o filme e depois vão procurar o livro. Então, o cinema tem esse objetivo também, essa função de fazer a pessoa ler, né? Ler e investigar. Por exemplo, A Missão, que foi um filme de 80... A Casa dos Espíritos foi um filme de 93. No caso, A Missão é um filme de 86. Né? 86, também com o Jeremy Irons e o Robert De Niro. Então, o que é a missão? A missão é aquela questão da destruição das missões, da destruição dos povos indígenas, inclusive por Portugal e Espanha na época, que queriam dividir. E achavam que as missões estavam trabalhando porque as missões estavam progredindo e para eles era uma ameaça. Então, ali, por que é importante esse filme na questão histórica? Porque isso aí faz um contraponto e faz o estudante ali do ensino ali, o fundamental, a pesquisar. Então, por isso que o cinema, na verdade, ele é uma ferramenta didática, porque pode ser passado em aula. Tu passa o filme e faz depois o debate com os alunos. Né? Infelizmente, a gente não pode mais fazer isso aí, já faz, né, desde o início do ano, a gente teve que abandonar todo esse processo aí, mas era isso que a gente trabalhava. Com um projeto de filosofia, cinema e educação também, que a gente fazia palestras nas escolas, um pouco sobre a história do cinema, e depois a gente fazia a relação, e depois a gente abordava as questões de filmes com temas que a gente gosta de... aliás, gosta não, que a gente tem que colocar em sala de aula para desenvolver o indivíduo, o estudante. Claro. Sim, quer fazer... Capacidade de compreensão, né, claro, de empatia. Nós citamos aqui filmes, até agora, a maior parte deles oriundos, né, de outras culturas. E é um assunto que nós não vamos, aqui em pouco tempo, trazer todas. Né? Já me ocorre, enquanto nós trabalhamos, nós vamos deixar aqui em aberto o espaço, a semente, né, da hora do cinema aqui, para a gente voltar em outros momentos. Mas eu pergunto para você sobre o cinema nacional, né? E aí, como nós estamos, né? Porque você falou do Robert De Niro também, e eu gosto de filmes também com conteúdo. Eu vi agora, recentemente, mas na Netflix, O Irlandês. A história lá do sindicato dos caminhoneiros e da máfia, né, americana, é uma história, um fato real, né? Um filme bom, ótimo, é um excelente ator. Mas no Brasil, o Brasil tem preconceitos, teve preconceito. Quais são? O que tu destaca? Primeiro, o que é bom
né, como dica de cinema, porque as pessoas, filme brasileiro não quero ver. Qual época é a época boa? Nós temos aí, nós tivemos esse episódio com a Elis Regina, né, que foi patético, enfim, né? Como é que tu analisa essa questão toda, Aquilino? A Elis Regina foi uma passagem catastrófica, né, pela cultura, até porque envolveu a Cinemateca. Porque a Cinemateca, tu vê, a Cinemateca foi fundada em 1940 e ela foi criada para desenvolver atividades de divulgação e olha só, ela tem um acervo de mais de 250 mil rolos de filmes, tá? E 30 mil títulos, 4.700 documentários, né? E assim vai, 3 mil roteiros. Então lá tem um acervo digital, tem um acervo né, inclusive de filmes lá, de 35 milímetros também, e pegou fogo. Teve 3 incêndios a Cinemateca, mas a questão do incêndio é uma tragédia, né? Agora, a tragédia maior é o descaso do governo federal com a cultura, fechou o Ministério da Cultura, colocou lá a Elis Regina lá que não sabia o que fazia lá dentro, a Cinemateca está lá abandonada, parece que vai ser até fechada, não se duvida disso. Então, é uma tristeza, porque tu vê, isso tudo envolve, né, a falta de visão de um governo que quer acabar com a cultura, é uma guerra cultural. Então, por quê? Porque entende assim, eles entendem, aliás, eles não entendem a função da cultura, né, do cinema, o que representa a Cinemateca no Brasil, para o Brasil, porque a Cinemateca é a maior, é o maior acervo da América Latina, entende? Então daí não se pode, né? Isso é criminoso, Então, mas a questão do cinema brasileiro com a Embrafilme foi fundada em 1969 também, a fase da Embrafilme foi desastrosa. Mesmo tendo ali alguns clássicos que foram produzidos ali, mas foi desastrosa a história da Embrafilme, tanto que depois veio a Ancine. A Ancine foi fundada em 2001 no governo Fernando Henrique ainda, e com o objetivo ali de divulgar o cinema brasileiro e apoiar, fomentar, não só divulgar, mas como apoiar e fomentar. Mas aí essa história com esse novo governo aí que acha que cultura não precisa, nem educação nem cultura são necessários para uma população que nem o Brasil, então aí não tem, está praticamente abandonada. Um exemplo é o filme Marighella, né? Que foi imagina, já foi lançado ainda no ano passado, no ano retrasado, na Europa, nos Estados Unidos, que foi foi dirigido pelo ator lá, o Moura, né? Wagner Moura, tá? Desculpe. Então, é um cinema, aliás, um filme que retratou ali, mas aí o governo brasileiro, né, com visão, né? Tudo é politizado, na verdade. Então daí até agora a gente não pode ser politizada, né? Por exemplo, você falou do fracasso da Embrafilme, só podia, era a ditadura, né? Então há uma diferença entre a Embrafilme e a Ancine, essa questão política, eu acho que foi crucial, né, para o fracasso. Não tinha uma visão, né? Não tinha uma visão, né, ali de se trabalhar o cinema como deveria ser. Tu vê, o cinema russo e ali no início, ali antes dos anos 20 ainda, teve o Sergei, que foi um diretor russo na época, ele produziu um filme sobre a Revolução Russa ali, um ano depois que houve a Revolução. Preto e branco, mudo, tudo bem e tal, na época do Stalin ainda ali, que teve todo aquele bloqueio cultural também. E o cinema russo já, o Encoraçado Potemkin, por exemplo, que foi um filme também que retratou isso aí, né? Esse filme sobre a Revolução Russa o nome é Outubro. Outubro por quê? Porque no final de outubro teve essa questão aí que envolveu. Então foi um filme assim mudo que tinha uma linguagem belíssima. Né? Claro que é um filme alternativo, hoje tu vai só para quem realmente estuda cinema que vai entender o que o diretor quis dizer. O Charlie Chaplin já foi um diretor mais popular com os filmes dele, né? O Garoto, né? Tempos Modernos, ali que retratou também assim a questão do Fordismo, né? Daquele exagero que as empresas, né? Daquela exploração toda, né? Dentro da indústria. E ele foi na verdade também
ele, na verdade, só para citar, ele também foi um genial na crítica da associação do capitalismo ocidental com o nazismo, né? Porque era uma hipocrisia, Sim. né? A Alemanha explodindo e a galera ganhando dinheiro. Né? E tanto que ele foi perseguido pelo governo americano, né? E foi obrigado a sair do país na década de 40, de 50, porque eles achavam que ele era comunista. Mas ele era um diretor, ele era um produtor, ele era um artista, entende? Tanto que ele fundou a United Artists, que são os Artistas Unidos, foi o Chaplin que fundou, na verdade, esse estúdio aí. Mas, sim, coloca, desculpa, eu discordei. Rapidamente, é só para citar, né, porque nós temos que deixar contextualizado que não tinha nada a ver. É que muitas empresas, as pessoas não estudam, não se liga, ganhavam dinheiro enquanto estava acontecendo lá as mortes na Alemanha, que permitiam na Segunda Guerra Mundial. Empresas americanas estavam ganhando dinheiro, né? Não tinha nada a ver com o comunismo, era um protesto. Né? Somente o Churchill que percebeu isso quando já quase foi tarde demais, mas isso é um assunto que nós até podemos falar. Inclusive, tem vários documentários que a importância do registro cinematográfico de soldados na Segunda Guerra, que agora foram até remasterizados e coloridos, muito legal de se ver. Né? Cinema também, né? O cinema é a sétima arte, não é por acaso. Então, eu fiz aqui uma divisão das 7 artes universais e o que cada uma representa. A pintura é uma das 7, claro. A pintura é a cor, representa a cor. Música, som. Escultura, a forma. Arquitetura, espaço. Literatura, as palavras. E o cinema é o elemento agregador de todas as artes. Por quê? Porque num filme existe a dança, a música, a pintura, a coreografia, a atuação. Então, a sétima arte ela é o complemento de todas as artes. Então, e dentro dessa divisão, nas artes plásticas, tu pega a pintura, a escultura, a arquitetura, nas artes rítmicas, né, a dança e a música, e nas artes fonéticas, a literatura, e nas artes cênicas, o teatro e o cinema. Porque a arte é tão antiga que na época ainda dos homens das cavernas, já existia o quê? A pintura, a música e a dança. A música nem tanto, a música veio um pouco depois. A dança, porque eles dançavam ao redor das fogueiras, e a pintura, aquelas pinturas antigas que se descobriu nas cavernas, né, ainda do homem pré-histórico. Arte rupestre. Ele já pintava lá o animal, lá o búfalo, a gazela, lá. Então era uma arte, era uma forma do homem da época se expressar. E a arte, tu te expressa pela arte, né? Com as palavras, com a dança, com a música, e o cinema é o complemento de todas elas. Não? Essa descrição me lembra muito o circo, essa descrição. Nós vamos prorrogar um pouquinho o nosso tempo, tá? Só para que você possa tranquilizar aí, porque nós já estamos quase com 30 minutos de programa, mas nós vamos até os 50 minutos, porque é importante que a gente conclua algumas coisas, não dá para deixar. Então, só para que você também tenha tranquilidade na tua formação do raciocínio, mas essa descrição que tu fizeste agora, como já anunciei aí publicamente, eu estou na expectativa de uma produção no local aqui, e me foi solicitado um roteiro. Eu escrevi especificamente para isso, é inédito, e eu escrevi para uma produção local, O Circo de Paris. E agora eu fiquei sensibilizado com essa descrição que tu fazes, porque o circo agregou, né, todas essas artes em determinado momento, até hoje, né? Também. Depois o cinema, claro, dramatizou e tal, né? Mas enfim. Também. Tanto que o Chaplin fez um filme, que é O Circo, e teve também uma produção, parece que foi de 57, 58, eu não estou lembrado, o Charlton Heston também, que era o circo. Então, aí tinha a importância que o circo também trouxe para o cinema e para o artista, que é como tu falou, era um local onde agregava todas as formas de interpretação e expressão. Tá? Então, a importância, né, disso aí, de se comentar... O Renato Aragão, por exemplo, os Trapalhões, né, que fizeram filmes, tiveram uma passagem pela importância deles no cinema nacional. Se tu quiser contextualizar também, rapidamente. O próprio ator brasileiro, Marcos Frota, ele veio do circo. Hoje, né? Ele veio do circo também, então daí é interessante.
E até teve uma novela que ele era um trapezista, parece. Eu não lembro o nome da novela. Então, e daí o cinema também, ele corre pelas artes plásticas. Então, teve vários filmes biográficos, né, do Van Gogh, né, com Sede de Viver, com Kirk Douglas, com Michelangelo, Agonia e Êxtase. Mas ele vai, Picasso, ele vai, Gauguin, inclusive. Então, ele vai para o lado das artes, da arquitetura, da pintura. Então, ali, o cinema, assim, por isso que o cinema ele é interessante, porque ele não fica dentro de uma forma só. Ele te dá a oportunidade de tu ver de tu enxergar as artes de uma forma diferente. E se tu não te atrai por uma delas, tu vai te atrair por outra, porque também a literatura, inclusive, até porque esse a questão da ferramenta didática do cinema, porque ela desperta no indivíduo, nem vou falar do aluno, o indivíduo em si, o que às vezes o interesse pela literatura, pela música, pela dança, né, pelo próprio cinema, pelo teatro, através, né, daquilo que o cinema tem de bom para apresentar. Por exemplo, o Ennio Morricone. O Ennio Morricone foi o maior compositor, morreu agora, em julho deste ano, italiano, foi o maior compositor do cinema, foi o Ennio Morricone. Inclusive, ali, vários filmes premiados, inclusive. Trilhas sonoras, né? A trilha sonora da Missão, né, o Lobo, a famosíssima do Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é imitado hoje por Quentin Tarantino, né? Até o Quentin Tarantino diz, eu imito o Sérgio Leone mesmo, aquelas cenas longas. Então, o Quentin Tarantino, isso ele captou do Sérgio Leone. Não estou dizendo que é ruim isso, né? Mas ele mesmo admite. Até porque ele fez aí há pouco tempo aí o Era Uma Vez em Hollywood. Então é interessantíssimo, né, a gente saber que existem os estilos, né, o surrealismo, o neoclássico, o abstrato, o impressionismo, né, o barroco. Então, todos esses estilos o cubismo, todos os estilos de artes plásticas, eles estão interligados, né, na verdade, com o cinema, porque são todas as artes e o cinema muitas vezes privilegia e destaca esses estilos, entende? Através de filmes ou documentários. Então, tu vê a importância, né? Deixa eu te perguntar, professor, agora já estou te chamando de professor, porque agora você foi professoral. Dentro desse sentido de agregar as artes, mas de uma forma temporal, né? Porque esses estilos, na pintura e na literatura, eles existiram numa linha de tempo naquela época. No cinema você vê o passado como quiser. Então, nesse momento, todas essas classificações são vivas no cinema. Claro, porque aí que está. Tu pegou muito bem o neoclássico, o clássico, o barroco, né, o surrealismo, o impressionismo, todas tiveram na sua época. Então, e para o cinema, e aí que está a importância. O cinema, ele resgata esse tempo de cada estilo, de cada personagem histórico, e ele traz para a tela e proporciona porque o cinema não é só, as pessoas têm que entender que o cinema não é só entretenimento e lazer. O cinema pensa, o cinema desenvolve o senso crítico. Então, a gente tem que sempre olhar o cinema com olhar crítico. E não ali com aquela ideia, não, eu só vou passar o tempo, só quero lazer, só quero entretenimento. Não. Isso eu sempre comentei nas minhas palestras sobre esse meu projeto de Filosofia, Cinema e Educação, a importância de tu assistir o cinema com um olhar crítico, né, criticando ali os defeitos do diretor, as falhas de atuação, mas daí ao mesmo tempo vem a trilha sonora, daí tu te apaixona, tu se sensibiliza. Então tu tem que estar preparado para assistir um filme, um bom filme, claro, né? Porque tem muita porcaria por aí também. Então a gente tem que saber fazer a crítica. Saber qual o filme bom, qual o roteiro bom, que daí tu tem que analisar tudo. Claro que, mas aí todo mundo vai ser crítico de cinema. Não todo mundo, eu só estou comentando, né? Que seria bom que a gente assistisse cinema com um olhar crítico, tá? Até para desenvolver o nosso. Na verdade, considerando-se o excesso
eu diria não sei se é excesso a palavra correta, né? Mas vamos dizer assim, a abundância. Não vou dizer o excesso, a abundância. Basta olhar para trás do senhor aí, de ti, tu vê a quantidade de livros que nós gostaríamos de reler, filmes que nós gostaríamos de ver e rever, conteúdos Também. que são propostos diariamente. Então, na questão de otimizar o tempo, né? Inclusive, a arte tem esse objetivo de atalhar a sociedade, porque ela te traz uma mensagem, uma reflexão que já foi feita por alguém que pode te atalhar o sofrimento, para que você tenha não, mais eficiência na cidadania, no prazer, né, de ser, né? Não é somente, como nós dissemos, esse preconceito é uma profunda obscuridade, né, nesse momento atual que estamos vivendo. Brambila, tu entrou numa questão essencial, tá? Essencial e importante. É exatamente isso aí. O cinema, ele encurta o sofrimento da pessoa porque ele proporciona o conhecimento. Por exemplo, tem filmes aí sobre Freud, por exemplo, sobre Nietzsche, né? Quando Nietzsche chorou, tem o livro, tem o livro e teve o filme. Então, filmes também sobre Freud, que conta ali aquele drama todo, né, da psicanálise. Então, eu estou entrando numa questão muito importante, porque se a gente pensar a fundo isso aí, o cinema tem esse propósito também. Mas a gente tem que perceber as coisas. E a gente só pode perceber as coisas se a gente desenvolve a nossa percepção, o nosso senso crítico, a nossa sensação, né, a nossa comunicação, o nosso entendimento. Né? E o cinema ajuda o indivíduo a sair daquele plano de objeto e passar a ser sujeito da sua própria existência. O cinema também tem esse papel. Né? Mesmo que tenha aquela questão do cinema comercial, o cinema comercial, Hollywood, claro, né, vários estúdios ganharam fortunas, mas eles deixaram também, né, um legado para a humanidade. Né? Porque não é por nada que nós estamos comemorando os 125 anos do cinema. Imagina o cinema naquela época lá que não tinha som, que não tinha cor, né? Que não tinha, às vezes, roteiro, era só pessoas correndo e tal, mas era uma arte de filmar, era uma arte que projetava na tela, né, sensações, né, com o objetivo do público começar a perceber essas sensações, né, e depois foi evoluindo, claro, né, com atuações cinematográficas, né, que mereceram prêmios, né, belíssimos, né, atores na época de Hollywood, na época de ouro de Hollywood, que foi 50, 60, ali, 45, também filmes que retrataram a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, filmes bem feitos. O Oliver Stone, por exemplo, é um diretor que ele tinha aquela concepção dele, aquela neurose dele sobre o Vietnã, que não era tanta neurose, a teoria da conspiração. E ele produziu uma trilogia sobre o Vietnã, que foi o primeiro foi o Platoon, o segundo foi Nascido a 4 de Julho, com Tom Cruise, e o terceiro foi Entre o Céu e a Terra, com Tommy Lee Jones, que é quando o soldado volta de meia-idade, volta da guerra, com a neurose da guerra, e não consegue se adaptar à sociedade em que vive. Então, são diretores, né, que o próprio Coppola, né, fez filmes sobre o Vietnã, que foi agora não vou lembrar do filme. O Apocalipse Now, com Marlon Brando, né? E Robert Duvall. Às vezes vem um branquinho, mas eu ainda resgato. Não, mas é que nós estamos pensando outras coisas ao mesmo tempo que falamos. Então, eu guardei um momento aqui, né, para lembrar, neste ponto de reflexão, da importância do cinema na vida e o primeiro período do cinema e todo, porque as coisas são atemporais, o cinema é atemporal, como nós dissemos antes, né? E o senhor, eu estou te chamando de senhor, já viu que aumentou o meu respeito por ti, né, nessa questão. Eu sou um pouquinho mais velho só. Não, mas foi pela questão da amplitude cultural mesmo. Eu acho que a gente tem que se respeitar nesse sentido, Aquilino.
que tu disseste, que é o espelhamento da sociedade talvez tenha sido essa atratividade, que aí o cinema começa a ganhar, mesmo rudimentar, mesmo aquela história do trem, as pessoas correram porque acharam que o trem ia sair da tela, depois se chegou 100 e tantos anos depois na quarta, eu não consigo ver quarta dimensão, terceira dimensão, porque eu não tenho visão para isso, mas se chegou ao cinema tridimensional, e vai ter outras coisas, tecnologias, enfim, mas sempre nos espelhando, como a arte rupestre, inclusive, né? O problema é que essa nova geração, ele perdeu um pouco do clássico daquela arte de representar que o cinema hollywoodiano até a década de 70, 80 ali ainda tinha. Por exemplo, tu vê o Mad Max, a primeira versão, com Mel Gibson, ele fez 3 filmes, né, do Mad Max. Agora tu pega o Mad Max, a versão moderna. Não tem graça, né? Até os efeitos especiais, todos digitalizados. Na época, os efeitos especiais eram reais. Tu pode ver o Mad Max. Pega o Mad Max do Mel Gibson e pega esse Mad Max aí agora. E outros que foram refilmados, né, em novas versões modernas aí. Nós citamos o Ben-Hur antes, né? Não sei se nós citamos nessa gravação. Sim, o Ben-Hur, essa segunda versão foi uma piada para quem assistiu e acompanhou o cinema. Ben-Hur com Charlton Heston, por exemplo, e agora ver esse Ben-Hur aí não tem nada a ver. E tu vê que na época, na década de 60, com toda aquela limitação de filmagem e efeitos especiais, por exemplo, falando de efeitos especiais foi importante no cinema também. Só que agora vulgarizou os efeitos especiais com esses efeitos digitalizados que não são reais. Agora, só que é outro público. Claro, é outro público. O cinema evoluiu a nível de tecnologia, né, mas regrediu em qualidade técnica, de atuação, de interpretação, de direção, porque os bons foram morrendo, né? Por exemplo, o filme que marcou o cinema, Catástrofe, por exemplo, foi O Destino do Poseidon, né, com Gene Hackman. O Destino do Poseidon inaugurou o cinema Catástrofe. Então, daí teve outra versão também desse filme. E teve várias versões do Titanic antes dessa versão atual aí do diretor aí. Então, daí o que aconteceu? Teve vários filmes de cinema Catástrofe que os efeitos foram reais, e agora não são mais reais, são digitalizados. Por exemplo, o Terremoto com Paul Newman, Terremoto, aliás, Inferno na Torre com Paul Newman, o Terremoto com Charlton Heston. Eu assisti Inferno na Torre no Cine Ópera o Imperial, no tempo que em Caxias do Sul tinha o Guarani, o Ópera Imperial, né? E no Vêneto era mais baixa categoria, lá só passava por bom. Inferno na Torre com Paul Newman e Steve McQueen, né? E tinha o Real. Nós tínhamos 5 cinemas. Não vou mais chamar de senhor, tá? Desculpa, mas foi pela grandeza do conteúdo, não foi pela tua idade, tá? Foi nos anos 70, ali. Eu tinha o Real, o Ópera, o Guarani, o Vêneto. Esses aí. Eu peguei todos também. Neste período todo, né, como se fala de escolhas. Por exemplo, O Nome da Rosa eu assisti 7 vezes, mas eu já era um pouquinho mais velho. Por causa da contextualização lá do mosteiro, da cultura. Sim. Não vou dizer, mesmo que o filme seja antigo, não vou contar o segredo do filme, mas os manuscritos, né, dos monges, aquilo tudo é sensacional, né? O monge contando, li o livro várias vezes. Porém, e até hoje a minha família é rica, eu fui assistir a Guerra nas Estrelas e não gosto até hoje, com 12 anos de idade, eu dormi no filme, não achei graça nenhuma. É isso que eu penso. Eu não gostei dessa série Guerra das Estrelas na época que surgiu, foi um sucesso, mas não é meu tipo de filme. Tá? O meu é drama, romance, a aventura assim dentro de um roteiro interessante, é claro, né? Então tu vê Os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro. Os efeitos especiais sensacionais, né? O segundo, o terceiro também, até pode-se dizer, mas o primeiro foi mais interessante. Eu assisti no Real, aquele lançamento dos Caçadores da Arca Perdida com Harrison Ford. Então, e um fato interessante do Ópera, né, só para bem rapidamente, da decadência, estava todo descuidado do cinema, não sei que filme eu estava assistindo, daqui a pouco, até do Lanterninha, ainda passou um rato, assim, no meio do... Ninguém viu, só eu vi. Tu pegou o final do Mas cinema, olha, era um rato desse, tá bom. Não, estava tudo quebrado mesmo. Mas existem várias obras, não sei se eu posso mostrar aqui, ó, que falam, né,
que falam, ó, isso aqui, olha só a espessura do livro. Esse aqui eu comprei em Santa Catarina. O Avatar. Não, a capa sim, mas aqui tem clássicos, né? 1001 filmes para se ver antes de morrer, né? Então é um livro, né? É um livro de 960 páginas. Aqui tem clássicos. Tem aqui o primeiro vampiro, né? Que foi o Nosferatu, né? Eu adorava. Então é isso, né? Então é aquele filme preto e branco, claro, mudo, né? Tudo sobre cinema. Nós não falamos aqui, nós não vamos falar tudo aqui, mas não falamos de Hitchcock, né? Muita gente. Eu confesso aqui que estou aprendendo, eu não sou um especialista em cinema, sou um jornalista. O Hitchcock foi considerado o mestre do suspense, certo? E ele tinha, naqueles filmes deles, não é todos que eu gostei de alguns. Tem alguns que eram meio um pouco chatos. Mas o Hitchcock tinha um detalhe: ele tinha 5 atrizes loiras, que ele considerava as loiras frias dele. Então ele tinha esse grupo aí que ele selecionou para interpretar os filmes que ele dirigia, que foi a Janet Leigh, que morreu no filme Psicose, né? A Kim Novak, teve aquela que fez Merne, Confissões de uma Ladra, que foi até inclusive a Doris Day participou de um filme dele, que era loira também, A Teia de Aranha Negra, e aquele filme Merne, Confissões de uma Ladra, e ela fez Os Pássaros também com Rod Taylor, que foi a Tippi Hedren, né? Então ele tinha a Grace Kelly também, tinha a Grace Kelly que fez o Adão de Casaca com Cary Grant. Então ele tinha essas 5 loiras que ele preferia para atuar nos filmes dele. Então eram loiras frias, como ele chamava. Mas e o Hitchcock teve o mestre do suspense, só que teve outros também que atuaram, né, nessa área aí, que foram bem sucedidos. Mas o Hitchcock ficou, porque, inclusive, a Agatha Christie, que foi uma autora, né, que escreveu mais de 90 livros, né, os filmes dela eram todos de suspense policial também, né? Os filmes eu não gosto. Eu li Agatha Christie a partir dos 12 anos, na biblioteca do Cristóvão, onde eu estudava. Eu também não me identifiquei. Agora, os livros, sim. Os livros, o caso dos 10 Negrinhos, né? Assassinatos Transferientes, os livros são sensacionais, né? Depois, claro, passa aquela fase, né? Tem o Sherlock Holmes também, que você assistir um filme hoje, tudo bem, entretenimento, mas ler o Conan Doyle, né? Eu nunca mais vou esquecer, o pessoal tira, né? Que ele dizia, o cérebro é igual ao sótão, né? Você botar... teve vários autores de suspense, o Sidney Sheldon também, Sidney Sheldon eu li algumas coisas, mas não gostava muito. Então teve alguns assim que... sabe que é uma área, é um estilo de cinema meio complicado, né? Porque trabalhar com espelho do Sidney Sheldon. Sim. E o Outro Lado da Meia-Noite também parece que foi dele a obra, e teve o filme. Eu ganhei os 2 da minha madrinha. Minha madrinha me incentivava. E teve o filme também. Então, eu acho que a princípio, e a filosofia entra forte no cinema, que seria a filosofia da arte, né, na questão da estética, porque a filosofia tem vários, né, várias divisões também da filosofia, tem a epistemologia, né, tem a ética. Nós vamos voltar no próximo episódio cada um trata desse nosso... eu vou usar esse nosso bate-papo que nós estamos fazendo aqui, gravado, né, agora, quinta-noite, mas eu vou usar no Sabe Caxias provavelmente de amanhã, por isso que eu estendi para 5 minutos, né? Então, você que está nos vendo é hoje. Já estou viajando no tempo aqui. Agora, quando só para concluir, Aquilino, quando nós dissemos ali o espelhamento da sociedade, justamente eu me lembrei da questão filosófica, e aí você cita, que nós vamos deixar para um próximo programa, mas é o conhece-te a ti mesmo, né? Há um impulso natural da sociedade, esse espelhamento, então, o consumo de boas obras, como você citou, 1001 filmes que você precisa ver até, né, desencarnar, morrer, que seja, o conhece-te a ti mesmo, né? Atalhos para a cultura te atalha no autoconhecimento, né? Sim, não tem dúvida nenhuma disso, né? Então, daí é um atalho importante que tu ganha na tua existência através dessa culturalização. Então, o princípio prático do templo de Delfos que Sócrates
o filósofo tu, não sabia. tu pegou muito bem essa questão, tu fez uma análise muito interessante a respeito, e só que o indivíduo tem que ficar ciente disso aí, da importância desse atalho através da cultura, seja ela do cinema, da música, da dança, né, das artes plásticas. Então, isso é muito importante. E é importante mais ainda a gente comentar essas coisas. Nós não falamos aí da realidade do Brasil, de Caxias e de outros filmes, temos uma infinidade de coisas. Vamos deixar como um episódio piloto desse nosso bate-papo aqui. Quem sabe Caxias, eu vou lançar ele aqui na Bitcom, e depois nós voltamos a conversar. Aquilino Dalla Santa, né? Eu te chamo de senhor por respeito a esta cultura ampla, meu amigo, já estamos, né? Muito obrigado, meu querido, né? Tu voltarás, com certeza, em novas possibilidades aí para a gente trocar informações. Valeu, um abraço, obrigado. Eu te agradeço, um abraço a todos, a ti também. Tchau. Sabe Caxias especial, tá legal? Nós voltamos segunda-feira, um bom final de semana para você. Não falamos de pandemia hoje, desviamos o assunto um pouco, né, para a gente relaxar, tá chegando o Natal. Cuide-se, vem aí o lance esportivo e a qualquer momento, né, nós voltamos segunda-feira com mais assuntos de seu interesse. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.